Você já sentiu uma inquietação que não cabe em palavras? Uma sensação secreta, íntima, como se algo maior morasse em você, mas o mundo insiste em empurrar uma história diferente? Talvez essa voz interna te faça franzir o senho no meio de uma conversa banal ou te acorde à noite com uma saudade que não tem nome. Já olhou no espelho e pensou: eu não sou como todo mundo. E esse pensamento feriu mais do que iluminou. Já teve medo de mostrar sua verdade por receio do que perderia? Amigos, estabilidade, aprovação? Seja sincero. Essa dor silenciosa de não caber nas molduras prontas do mundo é mais comum do que imaginamos, embora raramente falada com ternura. Há corações que carregam um fogo que o ruído cotidiano tenta sufocar. O barulho do trânsito, as redes sociais que prometem pertencimento e entregam comparação. O conselho bem-intencionado que quer domesticar o que é sagrado em você. E quando você fica em silêncio sobre isso, a angústia cresce, te empurra para dentro até parecer que o ar ficou curto. Mas e se eu te dissesse que essa inquietação não é um defeito a ser escondido, nem uma falha moral a ser corrigida com pressa? E se for, em vez disso, um sinal terno, um chamado gentil para reconhecer a potência da sua alma? Imagine que, em vez de uma sentença, essa insatisfação seja uma bússola interna, apontando para um mapa que ainda não foi desdobrado. O que o mundo rotula como estranheza pode, aos olhos do céu, ser missão. Aquele tremor na sua alma pode ser a primeira nota de uma canção que Deus quer ouvir em você. Há estradas que se desfazem sob nossos pés para nos forçar a encontrar um caminho novo. Às vezes a areia some, às vezes a ponte racha. E é nesse abandono de antigas seguranças que nos descobrimos peregrinos. Há vozes no silêncio, tão suaves quanto a brisa de uma manhã, que sussurram: levanta. Não é sempre um trovão. O divino fala por sinais, por pequenas insistências, por repetições que não se calam. E se você prestar atenção, a vida começa a mostrar pistas, em sonhos, em portas que abrem e se fecham, em um incômodo persistente após conquistas que, num primeiro instante, deveriam trazer alegria. Hoje quero revelar a você 5 sinais claros de Deus que mostram que sua alma é poderosa. Sinais que o mundo confunde com estranheza, mas que o céu chama de missão. Vou caminhar com você por cada um desses sinais, mostrando como reconhecê-los e, mais importante, como respondê-los com fé e não com medo. Ao final deste encontro, você terá clareza para identificar essas pistas e passos práticos para começar a obedecer a essa voz interior, mesmo que os passos sejam pequenos. Não prometo uma fórmula mágica, mas uma direção firme e amorosa para que você não tropece sozinho. Antes de avançarmos, quero te convidar a um pequeno ato de fé e conexão. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo" e também diga de qual cidade você está assistindo. Esse gesto simples é um sinal de fé. Uma declaração pública silenciosa de que você confia em algo além do visível. Também funciona como um mapa de conexão. Saber de onde vêm os corações que peregrinam conosco me ajuda a orar com mais precisão e a lembrar que você não está isolado. Cada paz em Cristo será uma pétala no jardim das nossas orações. Respire fundo comigo. Feche os olhos se puder. Sinta as mãos do tempo segurando a sua história com ternura, sem pressa para resolver tudo agora. Abra o seu coração como se fosse uma casa antiga precisando de luz. Permita que estas palavras entrem e toquem o que é mais verdadeiro em você. Não julgue o que surge, apenas observe. Talvez venha dor, talvez venha esperança. Ambos são bons indicadores de que algo autêntico está acordando. Seus pensamentos podem borbulhar, lembranças podem aparecer. Tudo isso é bem-vindo. Prepare-se para escutar com mansidão.
O que vou dizer não é para te empurrar a mudanças impulsivas, mas para ajudá-lo a reconhecer sinais que, se seguidos com prudência e oração, podem transformar sua vida. Quando estiver pronto, permita que a próxima parte nos leve mais fundo. Ampliaremos o cenário, conversaremos sobre a solidão espiritual que toma a cidade e como Deus sussurra na confusão cotidiana. Vamos juntos. Você já reparou como é fácil sentir-se só num quarto cheio de gente? No aperto do trânsito, entre buzinas e faróis vermelhos, há um silêncio interno que nos lembra: algo em mim não se encaixa. Nas redes sociais, rostos felizes, sucessos editados e ainda assim aquele nó no peito. No trabalho, você sorri, cumpre tarefas, participa das conversas, mas ao final do dia volta para casa com a sensação de que sua vida pede outra música. Esse tipo de isolamento espiritual não vem como ausência de companhia, vem como uma outra frequência, uma melodia que a maioria não ouve. É nesse ruído cotidiano que os sinais de Deus muitas vezes sussurram, tênues, quase imperceptíveis, exigindo que escolhamos ouvir com o coração e não apenas com os olhos. Não é incomum que, em meio ao barulho do mundo, a alma gere sinais pequenos, um pensamento que insiste, um incômodo que reaparece, um pranto silencioso diante de uma notícia, uma alegria desproporcional ao acontecimento. Esses são toques suaves no ombro da nossa intimidade. Por isso, é preciso aprender a abafar o zunido das expectativas alheias, as exigências de imagem, o comparativo constante, para que possamos escutar as pequenas pistas que conectam você com o propósito que lhe foi dado. Ouvir é uma disciplina delicada. Exige paciência, silêncio e, às vezes, coragem para recusar o espetáculo fácil. Falo com autoridade, sim, mas, sobretudo, com ternura, como alguém que já caminhou por noites de dúvida, que acordou no meio da madrugada perguntando se estava errado por sentir diferente. Passei por estradas em que a fé parecia um frágil fósforo no vento e, ainda assim, foi nesse sopro que Deus acendeu clareiras. Não trago teorias frias, trago testemunho. Não proponho caminhos abstratos, mas pistas práticas que eu mesmo e muitos outros aprendemos a reconhecer ao longo de jornadas reais. É desse lugar de acompanhamento que convido você a escutar, como quem se senta ao lado, segura sua mão e aponta gentilmente para os sinais. Imagine agora um farol em noite de neblina. O mar denso, os contornos das rochas escondidos, navios pequenos se aproximando sem saber do perigo. O farol não precisa gritar para salvar. Ele projeta uma luz constante, um padrão repetido que, mesmo fraquinho, transforma a rota. Sua alma pode ser esse farol, não necessariamente para se destacar aos olhos do mundo, mas para orientar seu próprio barco e, por vezes, o barco de outros. Sinais divinos muitas vezes não vêm como clarões, vêm como luzes rítmicas, padrões que, quando você os identifica, tornam-se mapa seguro. Há uma raiz bíblica para essa certeza de que cada alma é conhecida e única. O Salmo 139 nos lembra: Tu me sondaste e me conheces. Não é uma frase distante, é uma verdade que nos conforta. Deus tem acesso íntimo à geografia do seu ser. As ruas escondidas, as salas escurecidas, as janelas que só se abrem de madrugada. Ele conhece as sombras e as potencialidades, aquilo que te inquieta e aquilo que te anima. Essa sabedoria divina nos legitima para crer que o que nos separa da multidão pode ser, na verdade, o traço mais caro de nossa vocação. Neste vídeo, vamos percorrer com cuidado 5 sinais que costumam indicar que sua alma é poderosa. Começaremos pelos sinais mais íntimos, aqueles que moram no peito e na noite, inquietações, sensibilidade, sonhos e intuições, e avançaremos para os sinais que se manifestam no mundo exterior, portas que se abrem e se fecham, e a resistência ao conformismo. Para cada sinal, trarei exemplos bíblicos que iluminam,
relatos cotidianos que humanizam e passos práticos que você poderá experimentar sem pressa. Não busco sensacionalismo. Trago ferramentas de discernimento, como fazer um diário, como pedir conselhos, como testar pequenos passos antes de decisões maiores. Um alerta amoroso aqui. Não espere sempre grandes sinais espetaculares. Muitos sinais são sutis, ecos repetidos, coincidências carregadas de sentido, uma paz interior confirmadora. Não menospreze o sussurro só porque ele não veio acompanhado de trovões. Quando muitas dessas pequenas pistas se acumulam, elas configuram um mapa claro. E se, ao escutar, algo se comove em você, retenha esta promessa. Você não está sozinho. A comunidade, a oração, a orientação. Se precisar, busque um líder espiritual, um grupo de oração, um amigo de fé para caminhar ao seu lado. E se for o caso, apoio profissional para ajudar a separar o que é chamado do que é confusão emocional. Respire. Aguente essa expectativa com ternura. Vamos juntos, passo a passo, identificar onde sua alma aponta. Comecemos então a identificar o primeiro sinal e que você perceba como, gradualmente, essas pistas se conectam como constelações no céu da sua vida. Há um tipo de inquietação que não se parece com agitação passageira. É uma insatisfação persistente que morena em você mesmo quando tudo ao redor parece normal. O emprego que paga as contas, o relacionamento que mantém convívio, os aplausos por realizações que deveriam bastar. Essa inquietação é mais profunda que a ansiedade circunstancial. Ela tem um tom de chamada. Enquanto a ansiedade aguda nos paralisa com medo, a inquietação espiritual nos empurra, às vezes com dor, mas quase sempre com propósito latente. É como uma chama subterrânea que recusa ser abafada. Pense em Moisés, criado no luxo do palácio egípcio, educado como príncipe, com tudo menos pertencimento. Os capítulos de Êxodo 2:3 nos mostram um homem que carregava dentro de si um desconforto que não se explicava por ambição ou rebeldia. Ele viu seu povo oprimido e sentiu que aquilo não podia ser sua vida. A fuga ao deserto, o cuidado das demais, o encontro com Deus na sarça ardente, tudo começou porque uma inquietação não foi ignorada. Deus muitas vezes dá início a grandes chamados pelo mesmo fio, um incômodo que permanece até ser respondido. Na história moderna, também encontramos essa mesma nota. Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo alemão, sentiu uma recusa interior em aceitar a violência moral de seu tempo. Ele tinha posição, reconhecimento acadêmico, conforto intelectual e, ainda assim, a inquietação pela justiça o fez abandonar conveniências pessoais e enfrentar o custo de opor-se ao sistema nazista. Essa inquietação não era neurose, era consciência viva que sinalizava uma fidelidade maior. Artistas, líderes e pessoas comuns igualmente relatam perder o sono por algo que clamava por expressão. Um projeto, uma injustiça, uma missão pessoal que lhes chamava. Espiritualmente, a inquietação funciona como sirene divina. Ela denuncia um descompasso entre a sua alma e a rotina que a circunda. Não é castigo, é convite. Quando você sente um vazio mesmo depois de conquistas, quando sonhos voltam em repetição, quando aquela curiosidade persistente por significado não passa, preste atenção. Esses são sinais exteriores da bússola interior, apontando para um ajuste necessário. Mudar hábito, dizer uma verdade, dedicar tempo a uma missão, buscar formação espiritual ou até largar aquilo que é confortável, porém falso para você. Como reconhecer estes sinais na prática? Observe. Sonhos recorrentes que trazem imagens ou temas, sensação de esvaziamento após metas alcançadas, um apetite novo por significado ou por servir, pequenas angústias que retornam sempre aos mesmos assuntos. A primeira ação imediata que proponho é simples e transformadora. Comece um diário de inquietações.
Anote quando a sensação surge, que situação a antecedeu, que imagens ou pensamentos vieram junto, que reações corporais acompanharam. Com o tempo, um padrão aparece, e onde há padrão, há caminho. Repita comigo, não ignore. A inquietação é uma bússola. Confie. Confiança não é pular sem preparação, é acolher o sinal e dar o primeiro passo responsivo. Por isso proponho um exercício diário, 5 minutos de oração ao acordar. Sente-se devagar, respire profundamente 3 vezes e diga em voz baixa: Senhor, o que queres que eu saiba hoje? Permaneça em silêncio, mesmo que o silêncio seja breve. Anote qualquer pensamento, imagem ou impulso que surja. Não julgue, apenas registre. Esse pequeno rito matinal afina sua sensibilidade e converte inquietação em percepção. Além do hábito diário, faça esta reflexão semanal. Reserve 20 minutos e responda a 3 perguntas. 1. Quais inquietações apareceram esta semana e quando? 2. Houve alguma sensação de paz ou confirmação ao pensar em agir conforme essas inquietações? 3. O que um pequeno passo obediente, algo que eu posso fazer nesta semana, me pediria? Essas perguntas ajudam a transformar murmúrios internos em direções práticas. É crucial distinguir verdadeira chamada espiritual de transtorno emocional que precisa de cuidado clínico. Alguns critérios práticos. A inquietação de chamada tende a ser duradoura, meses, não apenas dias. Frequentemente vem acompanhada de um sentido, ainda que incerto, de propósito, e empurra a ação em vez de paralisar. Se a sensação for avassaladora, acompanhar ataques de pânico, insônia contínua, pensamentos de autodestruição ou incapacidade de manter funções básicas, busque ajuda profissional imediatamente. Fé e psicoterapia podem andar juntas. Muitos que caminharam na vocação fizeram terapia, receberam orientação pastoral e cuidaram do corpo e da mente ao mesmo tempo. Pedir ajuda não é falta de fé, é sabedoria. Lembre-se, não se trata de glorificar o desconforto, mas de ouvir sua alma. Às vezes, a inquietação pede mudança prática. Às vezes, pede paciência e preparação. Em qualquer dos casos, a resposta inicial é sempre acolher, registrar, perguntar e dar um passo pequeno e fiel. Não ache que precisa resolver tudo de uma vez. Pequenas obediências clareiam o caminho. Se a inquietação é o fogo que arde no peito, então deixa eu te preparar para o próximo sinal. O vento que aponta para onde o fogo quer queimar. Uma empatia que não fecha os olhos e que revela a direção do seu chamado. Confie, não ignore. Sua alma, que se inquieta, pode estar sendo chamada para algo grande. Há um sinal que aparece com uma urgência calma. Você sente a dor do mundo como se fosse sua própria carne. Notícias que para outros passam como manchetes, para você ficam na garganta. Histórias de injustiça despertam lágrimas que brotam sem aviso. Esse é o segundo sinal. Uma sensibilidade intensa à dor alheia. Uma empatia que não é mera simpatia, mas uma aflição que chama para a ação. Precisamos primeiro entender a diferença delicada entre compaixão saudável e absorção emocional. Compaixão é uma clareza do coração que nos move a estender a mão. Absorção é quando nos tornamos um mar onde tudo se afoga. A alma poderosa sente com profundidade, mas é chamada a transformar esse sentir em serviço que traz cura, não em um peso que destrói. Imagine uma antena. Ela capta sinais fracos e preciosos. Se a antena ficar coberta de sedimentos, deixa de transmitir. Do mesmo modo, sua sensibilidade é uma antena divina. Precisa ser limpa e orientada para cumprir sua função. Vejamos um exemplo bíblico que nos revela como a sensibilidade pode se tornar coragem concreta. Ester, jovem judia em corte estrangeira, ouviu o clamor de seu povo e sentiu a dor daquelas vidas em risco. Ela poderia ter permanecido alheia, poupando a própria cabeça e seu conforto. Em vez disso,
A dor alheia inflamou sua coragem. Quem sabe para um tempo como este foste elevada. Ester 4. A sensibilidade de Ester não a paralisou. Ela a conduziu para um risco que salvou uma nação. Há neste episódio uma lição. Sentir profundamente sem agir é apenas um fogo que consome. Sentir e agir, porém, torna-se chama que ilumina caminhos. No século XX, vemos outra encarnação desse sinal em Madre Teresa. Ela se deixou tocar pela miséria de Calcutá, de uma forma que não era apenas sentimental, era transformadora. A dor a comoveu tanto que ela inventou estruturas de cuidado, casas para moribundos, hospitais improvisados, expressão de dignidade onde antes havia exclusão. A compaixão dela tinha disciplina, horário, espaço, equipe, e foi exatamente essa disciplina que permitiu que a sensibilidade não a esmagasse, mas salvasse vidas. Esse equilíbrio entre paixão e ordem é um modelo prático para quem é movido pela empatia. Espiritualmente, podemos entender sua sensibilidade como uma antena divina posta em seu peito pela misericórdia de Deus. Ele confia aos corações sensíveis certas tarefas de restauração. Curar uma família, restaurar uma comunidade, ser voz onde há silêncio. Mas há um cuidado pastoral a ser ensinado aqui. Uma compaixão sem limites nem fronteiras pode virar autoaniquilação. Deus não quer que você se desgaste até não poder mais servir. Ele deseja que você seja um vaso resiliente, que retém água sem se romper. Como reconhecer esse sinal no dia a dia? Fique atento a sinais práticos. Você chora ao ver reportagens e não consegue desligar. Sente uma indignação persistente diante de injustiças que outros consideram coisa corriqueira. Tem um impulso quase físico de ajudar alguém em necessidade. Sonha com rostos e histórias que continuam voltando. Esses não são sinais de fraqueza, são pistas vocacionais. E como transformar essa sensibilidade em ação que edifica? Aqui estão passos concretos e simples. Comece pequeno e consistente. Escolha uma causa que lhe toca. Um abrigo, um trabalho com imigrantes, visitas a asilos. E comprometa-se por 1 hora por semana. Pequena constância vence paixão errante. Canalize a emoção em projetos. Use suas lágrimas para mobilizar recursos. Arrecade roupas. Organize mutirões. Convide amigos para servir com você. Pratique a oração intercessora direcionada. Crie uma lista com nomes e situações e ore por eles diariamente. Peça por sabedoria, não só por solução imediata. Use o registro. Mantenha um diário onde anote quando a dor do mundo o toca, o que sente e qual ação tomou. Assim você reconhece padrões e evita reações impulsivas. Busque comunidade, envolva-se com uma igreja, grupo de serviço ou discipulado. A empatia pede companheiros que dividam o peso e ofereçam discernimento. E para que essa compaixão não o destrua, adote práticas de proteção espiritual e emocional. Estabeleça fronteiras claras, defina horários de serviço e horários de descanso. Permita-se dizer não quando a partida de dar ameaça à sua família e saúde. Desenvolva rituais de proteção. Uma breve oração de proteção antes de cada voluntariado, pedindo cobertura e discernimento. Visualize uma luz que o envolve, lembrando que você serve de dentro de uma fonte que não se esgota. Não negligencie o descanso. Sábat, sono reparador, e pausas regulares são parte do ofício amoroso. Também é prudente ter estratégias para descarregar o que absorve. Exercícios físicos, caminhada na natureza, arte como expressão e oração de entrega, onde você verbaliza o que sentiu e o confia a Deus. Se perceber que o sofrimento alheio está provocando insônia, desespero ou incapacidade de funcionar, procure ajuda profissional. Buscar cuidado não é falha moral, é sabedoria para servir por mais tempo. Repito com ternura, não ignore sua sensibilidade. Ela é uma vocação. Segure este pequeno mantra quando a angústia vier. Minha compaixão tem um propósito.
Diga-o em voz baixa, repita-o antes de entrar em um ambiente difícil. Ele o lembrará que você não está sendo consumido por uma dor sem sentido, mas chamado a uma missão de amor. Depois da sensibilidade, vem outra linguagem. Não apenas sentir, mas ouvir. Intuições, sonhos e palpites que trazem clareza sobre o caminho. Permita-se agora a escuta. O próximo sinal nos falará sobre como a alma, tocada pelo mundo, começa a receber instruções interiores. Há um sinal que costuma chegar quase sem alarde, como uma brisa que passa e insiste em ficar. Intuições, sonhos e palpites que retornam. Eles não são apenas achismos passageiros. Muitas vezes são a linguagem pela qual Deus sussurra a alma. Nesta lição, queremos aprender a ouvir com critério, acolher com humildade e testar com sabedoria. O que é isso, afinal? Intuição é aquela certeza serena que nasce no corpo e na mente sem argumentos racionais imediatos. Sonhos são imagens simbólicas que a alma usa para falar quando a mente consciente está em repouso. Palpites são impulsos repentinos de agir ou de silenciar. Há uma diferença essencial entre isso e o movimento do ego. O ego clama com urgência, busca vantagem, reconhecimento ou alívio imediato. A intuição guiada por Deus traz paz progressiva, não pressiona para a autopromoção. Como nos lembra 1 João 4:1, testai os espíritos se são de Deus. Discernimento é mandamento, não opção. A Bíblia nos oferece exemplos claros. Pense em José, filho de Jacó. Sonhos repetidos que pareciam estranhos e anos depois se tornaram mapa de sua vida e de toda uma nação. Gênesis 37:41. Esses sonhos o preservaram, o alinharam à vontade maior. Pense também no outro José, o esposo de Maria, que em sonhos foi avisado para fugir para o Egito e assim proteger o menino. Mateus 2:13-14. Em ambos, sonhos não eram meras imagens, tinham função prática e exigiam obediência testada. No mundo secular, vemos cientistas e inventores que hesitaram, ouviram um palpite e seguiram-no com cuidado, e novos caminhos se abriram. A intuição bem discernida pode ser apenas o primeiro sopro de uma grande obra. A prudência a transforma em passos concretos. Como interpretar isso espiritualmente? Imagine sua alma como um rádio que capta frequências. Nem toda transmissão é divina. Algumas vêm do medo, outras do desejo. Mas quando há repetição, quando o simbolismo ressoa no peito e quando a intuição empurra para o bem dos outros, pode ser sinal de direção. Sonhos costumam falar em imagens. Não se ater a um símbolo isolado, mas buscar o sentido total. Que emoções o sonho provocou? Que pessoas apareceram? Que cenário prevaleceu? Aplicação prática, passo a passo para acolher, testar e caminhar. 1. Registre sempre. Coloque um caderno ao lado da cama ou um gravador no celular. Ao acordar, escreva imediatamente hora, imagens, cores, pessoas, emoções e qualquer detalhe sensorial. Não tente interpretar na pressa, capture. 2. Busque padrões. Depois de algumas anotações, leia com calma. Aparece um símbolo repetido? Um nome? Uma sensação que se repete? Repetição é peso. Vale atenção. 3. Ore e peça claridade. Antes de decidir, clame por discernimento. Senhor, se isso vem de ti, confirma. Se não, distancia. Combine isso com jejuns curtos quando o coração estiver particularmente confuso. Jejum não é mágica, mas disciplina que afina a escuta. 4. Teste com pequenas obediências. Em vez de saltar para decisões grandes, faça um gesto menor alinhado ao que sente. Ligue para alguém, ofereça tempo em um projeto, escreva um esboço de ideia. Observe se a paz interior aumenta ou se nasce inquietação. 5. Procure conselhos sábios. Compartilhe seu registro com um mentor espiritual, pastor ou amigo cristão maduro.
A comunidade é um filtro de amor. Outros olhos ajudam a ver o possível orgulho, medo ou inspiração genuína. 6. Avalie frutos ao longo do tempo. Toda orientação divina produz sinais, fruto de amor, paz, paciência, bondade. Gálatas 5. Se a ação gera confusão, destruição ou autoexaltação constante, revise. 7. Seja humilde e paciente. Nem todo sonho é profecia. Muitas imagens são processamento emocional ou memória. Confie sem precipitar-se. Não ignorar o que se repete, mas também não correr para decisões dramáticas sem confirmação. Ferramentas práticas que recomendo. Diário de sonhos. Um caderno simples com data e espaço para símbolos, emoções e possíveis associações bíblicas. Gravação de voz ao acordar. Muitas imagens se perdem se não forem registradas imediatamente. Sessão semanal de silêncio. Reserve 20 e 30 minutos para leitura devocional e escuta. Apague telefones. Peça ao Espírito para clarificar símbolos. Círculo de interpretação. Um pequeno grupo de confiança que ore e ofereça perspectivas piedosas e equilibradas. Alguns cuidados essenciais. Discernir não é desprezar o apoio profissional. Se as visões ou sonhos são angustiantes, frequentes e acompanham perda de contato com a realidade, se geram incapacidade de funcionar, procure ajuda médica ou psicológica além da pastoral. Deus também pode usar profissionais para restaurar. Quero te encorajar. Confie sem precipitar-se. Trate cada intuição como semente. Proteja, regue com oração e conselho e caminhe em passos experimentais. Há uma diferença entre correr cegamente e caminhar com fé prudente. Quando o que se repete for confirmado por paz, por conselho sábio e pelo fruto, avance. Não descarte a beleza do processo. Muitas vezes, a escuta de Deus se dá na prática tênue de anotar um sonho, conversar com um amigo e obedecer num gesto pequeno. Assim, José cresceu até cumprir um destino que parecia impossível. Assim, você também pode aprender a traduzir imagens em vocação. Quando estiver pronto para o próximo sinal, observe como, ao dar ouvidos à intuição, portas começam a abrir e a fechar. Um novo capítulo se anuncia. Há um sinal que se manifesta quase como um sussurro na rotina. Portas que se abrem e portas que se fecham. À primeira vista, parece apenas sorte ou acaso. Uma entrevista marcada, uma oportunidade inesperada, um convite que surge do nada. Ou o inverso. Convites que evaporam. Caminhos que se fecham repetidas vezes. Mas para a alma que tem ouvidos para escutar, esses padrões são mais do que coincidências, são linguagem providencial. Neste ponto, precisamos aprender a ler as portas como Deus fala. Como distinguir acaso de providência? Pense nas portas como rios. Às vezes, a corrente é forte e clara, trazendo-nos sem esforço. Outras vezes, um obstáculo desvia o curso e nos força a procurar um novo leito. Coincidência é uma gota isolada. Providência é o rio que favorece, confirma e cria condições. A providência costuma se alinhar com sua vocação interior, traz paz que ultrapassa o cálculo humano e é acompanhada por confirmações externas. Um conselho sábio que ecoa aquilo que você sentiu. Uma série de sincronicidades que apontam na mesma direção. Vemos isso no exemplo bíblico de Paulo e Barnabé em Atos 13. Eles foram enviados com oração e jejum. Portas missionárias se abriram. Comunidades aceitaram a palavra e o Espírito guiou o movimento. Mas nem tudo foi um sim contínuo. Em algumas cidades, as portas se fecharam, a rejeição ocorreu, e isso redirecionou-os para regiões onde o fruto era maior. Aquela mistura de aberturas e fechamentos não era castigo nem falha humana, mas um mapa em construção. Deus abrindo algumas estradas e fechando outras para proteção e maior frutificação. No cotidiano, a mesma lógica acontece.
Perder um emprego que você amava pode ser uma dor profunda. Ainda assim, muitos relatam que, ao olhar para trás, aquele fechamento foi proteção contra uma vida que os afastaria de sua vocação. Por outro lado, ser chamado para um projeto aparentemente fora de hora pode ser a porta que Deus abre para uma temporada de crescimento. Reconhecer isso exige tempo, silêncio e uma postura de confiança e humildade. Confie. Espiritualmente, Deus guia por portas, porque Ele conhece o contexto e os limites que a razão humana não vê. Às vezes, o não é um escudo. Às vezes, o sim é confirmação de que você está alinhado. Nossa tarefa é aprender a discernir sem pânico, acolher a alegria de uma abertura e a lição de um fechamento com a mesma fé. Não ignore uma porta que se abre. Ela é convite. Não tema um fechamento. Pode ser proteção. Confie. Na prática, como reconhecer uma porta? Apresento um roteiro simples, testado em muitos percursos de fé. 1. Pare e ore. Antes de dizer sim a algo novo, peça clareza ao Senhor. Uma resposta imediata e tranquila no coração frequentemente sinaliza permissão. Se há angústia ou pressa interna, espere. 2. Busque confirmação externa. Converse com alguém sábio, um líder espiritual, um mentor, amigos que conhecem sua história. A confirmação não precisa ser unânime, mas diversas vozes alinhadas ajudam a discernir. 3. Observe os frutos iniciais. Ao entrar na porta, dê passos pequenos e veja os resultados. Lucros, paz, crescimento espiritual e boas relações são sinais de que o caminho produz fruto. Se as primeiras obediências trouxerem confusão, espírito de conflito ou portas que se fecham rapidamente, recue e reavalie. 4. Note sincronias e confirmações repetidas. Às vezes, Deus confirma com pequenas coincidências. Um versículo que salta aos olhos, uma pessoa que surge com a informação exata, uma coincidência cronológica. Não cultive superstição, mas abra o coração para reconhecer padrões quando eles se repetem. 5. Teste por obediência progressiva. Em vez de saltar, avance por etapas. Um passo de fé, seguido por oração e avaliação, preserva sabedoria e abre espaço para correções. Obediência progressiva permite que Deus confirme a cada estágio. 6. Perceba a paz interior. A paz que não depende das circunstâncias é um indicador poderoso. Se você sente uma tranquilidade profunda ao considerar aquela porta, é um sinal de que pode ser um sim divino. Se houver tumulto contínuo, pode ser um chamado a parar. E quando a porta fecha, agir com fé também é aprender com o fechamento. Não reprima a dor, mas a transforme em pergunta. Senhor, por que isso foi impedido? Para onde me redirecionas? Celebre o que foi aprendido na despedida. Agradeça pelo tempo que teve. Procure entender se havia sinais que você não viu. Muitas vezes o fechamento traz liberdade para novos encontros e protege você de algo pior. Há também cuidado prático. Não confunda medo com sinal. Uma porta pode parecer fechada por timidez, culpa ou falta de capacidade. Busque honestidade sobre suas limitações e, se necessário, capacitação. E quando uma porta realmente se fecha, permita-se o luto curto e depois olhe as margens desse caminho. Que novas portas começam a aparecer. Cultive ritos que ajudam no discernimento. Um tempo semanal de silêncio para ouvir. Um diário para anotar oportunidades e fechamentos e como você reagiu. E um pequeno círculo de confiança que possa orar com você quando decisões importantes surgirem. Ao celebrar portas abertas, faça um gesto simbólico de gratidão, um tempo de louvor, um agradecimento prático a quem serviu de instrumento. Ao enfrentar um fechamento, peça orientação, espere e prepare-se para o próximo passo. Repito porque é bom que fique gravado. Não ignore uma porta que se abre. Ela é convite. Não tema um fechamento. Pode ser proteção. Confie.
Essas experiências não são meros eventos. São fios que Deus vai tecendo no tapete da sua vocação. E ao caminhar por essas portas, lembre-se, cada abertura é uma chance de obedecer. Cada fechamento, uma escola de confiança. Assim você aprende a ler o mapa que Deus desenha para a sua vida, com olhos de fé e pés firmes na prudência. Finalmente, com essa clareza, avancemos para o último sinal. A resistência ao conformismo, aquela convicção moral que frequentemente nos coloca em rota de colisão com o mundo. Há um sinal final que costuma contrariar tudo o que o mundo aplaude. A resistência ao conformismo é aquela sensação íntima e firme de que você não pode, nem deve, simplesmente encaixar-se nos padrões fáceis, mesmo quando a pressão social empurra para a acomodação. É sentir no corpo e na alma uma convicção moral que tem um custo: perder amizades, sofrer incompreensão, pagar um preço social. Esse sinal não é bravata nem rebeldia gratuita. É uma voz interior que diz: não posso trair aquilo que Deus plantou em mim. Descrever este sinal é também tratar da coragem de ser diferente. Não é apenas pensar distinto, mas viver com coerência quando o ambiente recompensa a conformidade. É suportar o desconforto estético, a sensação de não pertencer a grupos que cultivam hábitos ou valores que ferem sua consciência. É perseverar nas pequenas lealdades, falar a verdade com ternura, recusar atalhos que comprometem a integridade, escolher misericórdia quando a cultura exige dureza. Essa resistência costuma vir acompanhada de solidão e de críticas, por isso requer coragem temperada pela humildade. A Escritura nos oferece exemplos claros. Daniel, em meio à corte da Babilônia, recusou-se a se contaminar com a comida do rei. Daniel 1. Não por fastio ascético, mas por fidelidade àquilo que representava sua identidade espiritual. A opção de Daniel era uma resistência silenciosa e persistente, que demonstrou integridade diante de poderosos e, ao final, levou Deus a honrá-lo publicamente. Mais radical ainda, Jesus frequentemente caminhou contra correntes religiosas e sociais, denunciando hipocrisia, acolhendo marginalizados e escolhendo o amor quando as normas exigiam exclusão. Ele nos mostra que a resistência serva não é hostilidade, é obediência ao Pai que liberta do molde do mundo. Na história recente, figuras como Martin Luther King Jr. ilustram a convicção moral que muda culturas. King pagou com prisão, ameaças e a própria vida pela fidelidade às suas convicções sobre justiça e igualdade. Sua resistência não surgiu de amargura, brotou de um amor profundo pela humanidade e de uma fé que via Deus como juiz justo. Essas histórias nos lembram que resistência bem direcionada transforma realidades, mas também exige coragem, preparo e comunidade. Como distinguir orgulho de chamado? Essa é a pergunta-chave. A convicção verdadeira vem com humildade e frutos. O orgulho se coloca acima da correção fraterna, busca autoafirmação e produz divisão que não cura. O chamado que vem do alto é temperado por amor, paciência e uma busca por reconciliação. Uma forma prática de testar isso é pela verificação dos frutos. Gálatas 5, 22, 23. Nos lembra que o fruto do Espírito, amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é a medida. Se sua resistência gera fruto destes tipos, é provável que seja vocação. Se gera orgulho e amargura, é hora de examinar o coração. Sinais práticos de que essa resistência é um sinal divino. Você sente um desconforto persistente diante de compromissos fáceis. Existe uma força interior que lhe permite dizer não quando todo mundo diz sim. Você experimenta uma paz estranha ao manter sua integridade, mesmo que isso custe popularidade. Muitas vezes há também uma claridade silenciosa sobre prioridades. Família, justiça, verdade, santidade tornam-se não negociáveis.
Práticas concretas para cultivar essa convicção sem escorregar para o extremo. Escreva sua convicção. Coloque em poucas frases aquilo que seu coração não quer trair. Leve isso à oração e peça confirmação. Busque companhia fiel. Encontre 1 ou 2 irmãos na fé que possam ouvir, confrontar com amor e orar por você. A resistência isolada tende à radicalização. A resistência com testemunhas tende à fidelidade. Faça pequenas obediências progressivas. Não é preciso um gesto heróico imediato. Comece com ações cotidianas que reflitam sua convicção e deixe que o caráter se forme no repetir dessas escolhas. Pratique a mansidão ativa. Aprenda a dizer a verdade com gentileza. Defenda princípios sem desumanizar o outro. Amor e firmeza devem andar juntos. Examine os frutos regularmente. Peça a Deus e aos companheiros que observem os efeitos de suas ações. Paz ou ansiedade, reconciliação ou hostilidade crescente. Algumas advertências amorosas para evitar extremos. Não transforme resistência em vitimização ou em cultura de denúncia constante. Não permita que uma disposição justa se corroa em amargura contra o mundo. Teste seus motivos na presença de Deus. Peça humildemente para que Ele revele onde há excesso de si mesmo. Pratique o arrependimento rápido quando falhar e celebre a graça que renova. Um exercício simples e valioso. Todas as manhãs, repita uma afirmação breve que ancore seu dia. Por exemplo, Senhor, concede-me coragem para ser fiel e humildade para aprender. Repita também como lembrete firme, não ignore sua convicção, é a assinatura de sua alma. Confie. Confie nas pequenas obediências. Confie na comunidade que te guarda. Confie que a fidelidade fará florescer frutos que hoje você talvez não veja. Saber resistir é aprender a andar com os olhos fixos em algo maior do que a aprovação humana. Não é uma fuga do mundo, mas uma oferta de transformação ao mundo. Quando você guarda sua integridade, mesmo diante do custo, você permite que Deus use essa fidelidade para abrir portas que ninguém imaginava. Confie e mantenha-se firme em amor. Agora que vimos os 5 sinais, vejamos como conectá-los e dar os próximos passos com coragem e prudência. Antes de nos despedirmos, vamos recapitular com clareza e carinho os sinais que percorremos juntos, não como uma lista fria, mas como marcos de um mapa que está sendo desenhado dentro de você. Primeiro, a inquietação profunda, aquela insatisfação que não some mesmo quando a vida parece no lugar, como uma brasa que não aceita ser abafada. Segundo, a sensibilidade à dor do mundo, o sentir do outro como se fosse seu, a compaixão que arde e chama para a ação. Terceiro, as intuições, sonhos e palpites que persistem, imagens e impressões que voltam como mensageiros. Quarto, portas que se abrem e se fecham, sinais externos que se alinham com uma paz interior ou com um redirecionamento benevolente. Quinto, a resistência ao conformismo e a convicção moral, aquela coragem serena de dizer não ao que fere a alma. Esses 5 sinais, vistos isoladamente, já são preciosos. Vistos em conjunto, formam um mapa. Pense neles como estrelas numa constelação. Cada ponto brilha com sua luz particular, mas quando você aprende a ler a configuração, descobre rotas seguras e o desenho do chamado. A inquietação é o fogo. A sensibilidade é o vento que empurra esse fogo para fora. As intuições são as faíscas que indicam a direção. As portas abertas e fechadas moldam o caminho prático. E a resistência ao conformismo é a couraça que o protege de atalhos que não pertencem ao seu destino. Juntos, esses sinais não apenas descrevem uma condição emocional ou psíquica, eles revelam uma vocação em processo, uma alma poderosa que Deus está moldando.
Para tornar esta leitura do mapa mais prática, preste atenção a como esses sinais se entrelaçam no dia a dia. A inquietação pode aparecer em pequenas insatisfações rotineiras, uma conversa que dói, um trabalho que deixa vazio, um senso de desperdício de tempo. A sensibilidade se manifesta quando você não consegue ignorar uma notícia, uma pessoa em sofrimento ou uma injustiça local. E isso o impulsiona a agir, mesmo que seja com um telefonema ou uma visita rápida. Intuições e sonhos podem surgir em imagens simples, um rosto, uma cidade, uma palavra repetida. E se você as anota, verá padrões. Portas que se abrem podem ser uma oferta de emprego que parece improvável, uma mudança de rotina que traz paz ou um convite cujo fechamento o salva de um desvio. Exemplos reais que já ouvi incluem pessoas que recusaram promoções e, meses depois, descobriram novas vocações que trouxeram maior frutificação. A resistência ao conformismo se mostra na recusa calma de participar de algo que corrói sua integridade, mesmo quando isso custa popularidade ou conforto. Quero elogiar você com ternura. Você que ficou até aqui, que permitiu ouvir até o fim. Você é parte de uma minoria que busca com profundidade. Em um mundo que recompensa o imediatismo e a superfície, a sua disposição de olhar para dentro e de responsabilizar a alma é um ato de coragem. Louvo a sua perseverança. Não é pouco reconhecer o próprio desassossego e perguntar: Senhor, o que queres de mim? Esse já é um passo de obediência. Quando você responde a esses sinais, mesmo com passos pequenos e imperfeitos, a vida começa a ganhar coerência. Coerência não significa ausência de luta, significa que seus dias começam a apontar para um propósito único, que as suas decisões, por menores que sejam, passam a produzir fruto e paz. Aquilo que antes parecia fragmentado se torna um caminho. Pessoas me escrevem contando que, ao seguir uma intuição simples, tudo se alinhou. Portas se abriram, relacionamentos se ajeitaram, ministérios nasceram. Outras relatam que um fechamento aparente os salvou de um desvio doloroso. A promessa que vejo repetida é sempre a mesma. Quando caminhamos com honestidade diante desses sinais, o medo diminui e a paz cresce. Agora um apelo carinhoso. Se você sente no coração que quer dar um passo de compromisso, escreva nos comentários a frase: "Eu seguirei pela estrada que Deus escolher". Fazer essa declaração em público, mesmo que pequena, é um ato espiritual poderoso. É um sinal para sua própria alma e um testemunho para outros que podem estar hesitando. Eu e esta comunidade vamos celebrar essa decisão com você. Alguns convites práticos, organizados para você poder agir já, com amor e discernimento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Não é por vaidade, é para ter acesso contínuo a conteúdo que sustente sua caminhada e para encontrar uma comunidade que compartilha oração, recursos e apoio. Curta este vídeo se ele tocou seu coração. Cada curtida ajuda a levar essa mensagem para alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Comente, compartilhe um ponto que mais tocou você ou escreva um pedido de oração. Vou ler e orar por quem se identificar. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que frequentemente diz que não se encaixa no mundo. Talvez, juntas, vocês descubram pistas para um chamado. Antes de encerrarmos, convido você a permanecer conosco por alguns minutos em silêncio. Vou guiá-lo. Encontre uma postura confortável. Feche os olhos se for seguro. Respire profundamente 3 vezes, inspirando contando até 4, segurando por 2, expirando por 4. Crie um espaço simples. Desligue o telefone, sente-se ereto, relaxe os ombros. Agora, em silêncio, peça ao Senhor clareza. Senhor, fala ao meu coração. Mostra-me um sinal hoje. Permaneça em silêncio por 60 a 90 segundos. Se surgirem imagens, palavras ou sensações, apenas as observe sem julgar. Anote depois se puder.
Se a mente divagar, traga-o gentilmente de volta à respiração. Se nada parecer acontecer, tudo bem. A presença silenciosa também é semente. Termine agradecendo em voz baixa ou no pensamento. Esse tempo simples é um presente. A alma precisa de quietude para ouvir. Para ajudar você a aprofundar depois deste vídeo, deixo um roteiro prático de 7 dias, passos simples, mas intencionais para transformar escuta em prática. Dia 1, Diário de Inquietações. Reserve 20, 30 minutos para escrever sem censura. Anote onde sente desconforto, que situações o deixam inquieto. Não tente resolver, apenas observe e descreva. Use exemplos concretos. Uma reunião, uma tarefa, uma conversa recente. Dia 2. Intenção e oração matinal. Comece o dia com uma oração curta de 5 minutos. Senhor, te apresento minha inquietação. Dá-me visão. Ao final do dia, escreva qualquer sincronia ou sensação diferente que tenha surgido. Observe detalhes. Alguém trouxe um livro, ouviu uma frase que reverberou, apareceu uma oportunidade. Dia 3. Um ato de serviço. Escolha uma pequena ação de compaixão. Visitar alguém, ligar para um amigo em dor, oferecer tempo em um serviço voluntário. Observe como sua sensibilidade transforma em ação e registre a experiência, o que mudou em você e na pessoa assistida. Dia 4. Registrar sonhos e intuições. Mantenha um caderno ao lado da cama. Ao acordar, anote sonhos e impressões. Durante o dia, registre palpites persistentes. Termine pedindo a Deus para trazer interpretação ou confirmação. Exemplos. Um sonho com água pode sinalizar necessidade de purificação ou mudança de ambiente. Dia 5. Discernir portas. Faça uma lista de portas visíveis na sua vida. Oportunidades, fechamentos, convites. Ore sobre cada uma. Busque conselho sábio, um amigo maduro, um líder espiritual. E anote sinais de confirmação. Paz interior, sincronicidades, confirmação por terceiros. Pense em prós e contras espirituais, emocionais e práticos. Dia 6. Formar um parceiro de jornada. Identifique alguém de confiança com quem você possa compartilhar discernimento regularmente. Um companheiro espiritual. Marque uma conversa para orar e receber feedback sobre suas percepções. Combine frequência e limites, 1 hora por semana, por exemplo. Dia 7, declaração de compromisso e pequeno voto de obediência. Escreva uma declaração pessoal, uma frase curta, com o que você se compromete a obedecer nos próximos 30 dias. Faça um pequeno voto. Pode ser um ato diário, uma disciplina espiritual ou um serviço concreto, e peça que alguém ore por você. Se sentir vontade, conte sua experiência nos comentários. Qual dia foi mais difícil? Qual trouxe maior clareza? Prometo orar por quem compartilhar uma história pessoal ou um pedido de oração. Farei isso com respeito e amor. Antes de irmos, quero abençoar você com palavras que guardam promessa. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente enquanto você caminha por este processo. Que você reconheça, em dias claros e em noites incertas, que sua alma é poderosa e querida. Lembre-se, Deus não desperdiça inquietações. Ele as molda em missão. Vai em paz, confiante e amado. Por fim, algumas instruções rápidas. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Faremos conteúdos que ajudam a aprofundar cada um desses sinais com orações, entrevistas e testemunhos. Há também vídeos sugeridos aqui que exploram a oração de discernimento, histórias de vocação e guias práticos de oração interior. Dê uma olhada ao final. Muito obrigado por compartilhar este tempo comigo. Que Deus te cubra de coragem para ouvir e fidelidade para responder. Até breve, fiquemos em oração uns pelos outros.